Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje a gente vai viver uma experiência um pouco diferente. De modo geral, eu proponho um tema, a gente faz uma leitura na Palavra de Deus. Hoje vai ser uma reflexão com a presença do meu irmão Ítalo a respeito do tempo que nós vivemos. Estamos aproveitando esse período de pandemia, onde as pessoas têm usado muito as redes sociais, a internet, para tentarem se aproximar mais, também para ensinarem acerca da Bíblia, propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E a gente entendeu que essa poderia ser também uma oportunidade para a gente refletir até mesmo sobre esta prática. A gente pode pensar, será que Jesus, os seus discípulos e os profetas até mesmo da antiguidade, se eles fariam uso desses recursos? Eu não tenho dúvida que fariam uso de todos os recursos que fossem possíveis e estivessem em suas mãos, né? Hoje nós temos essa ferramenta que ela tem sido extremamente usada, útil, e esse tempo de pandemia, onde a gente teve que viver um isolamento social, muitos daqueles que não faziam uso desse recurso acabaram fazendo e fazendo com que esse recurso fosse extremamente útil na meditação na palavra de Deus, e não somente isso, até mesmo do alcance daqueles que não tinham ouvido até então o Evangelho. E o Ítalo tem vivido uma experiência muito especial que eu tenho acompanhado, eu tenho compartilhado. O Ítalo é liderança da juventude da nossa igreja e eu queria que ele comentasse, compartilhasse um pouco essa experiência que ele tem vivido, e a gente vai conversar aqui, mesmo que de forma muito breve, sobre este assunto. Fique à vontade, Ítalo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estar aqui participando com o Pastor Hilton, uma referência para mim. A gente estava conversando um pouco aqui antes da importância que tem hoje a internet para a propagação do Evangelho. Para mim, a experiência foi muito mais depois da pandemia. Estar na internet propagando o Evangelho, proclamando o Evangelho, é algo que hoje eu tenho uma visão diferente. Para mim, hoje é difícil você fugir desse meio se você quer proclamar o Evangelho. Acho que muita gente que está ao nosso redor, muitos amigos meus conheceram o Evangelho por meio da internet. A gente estava comentando que antigamente dava livros para os jovens, livros, precisava ler esse livro aqui, ler isso aqui, e hoje, pela correria, pela condição que a gente tem em nossa vida, sempre correndo e sempre nas redes sociais, me parece que um dos caminhos que são muito úteis para proclamar o Evangelho é a rede social. Deixa eu te interromper, Ítalo. Até mesmo, não é só pela correria, né? Eu acho que houve uma mudança também da linguagem, da forma de se comunicar, né? Acho que isso é algo que está muito presente também. Você estava contando da sua experiência, de que você ouviu a pregação reformada por meio de um vídeo na internet, e isso te levou aos livros, né? A um caminho contrário. Mas pode continuar. Eu acho que esse é o caminho que tem sido seguido hoje, né? Você acha na internet uma pregação, um vídeo, e você a partir daí começa a procurar algo mais profundo. Então, assim, eu acho que é difícil a gente não se posicionar nesse momento. Para mim, se torna quase como um imperativo. Você precisa se colocar na internet, você precisa se colocar ali como alguém que pode, de alguma maneira, ser referência, né, naquilo que você entende como a mensagem. Nós entendemos que a mensagem do Evangelho é a principal mensagem que o mundo precisa ouvir. Então a gente está o tempo todo falando na internet. Por que não usar isso para a glória de Deus? Na verdade, a internet ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, como qualquer coisa que existe. E está aí uma oportunidade da gente expor o Evangelho, mas também eu acho, tá, pastor, que é uma coisa que acontece muito hoje no Instagram, que é a rede social mais utilizada, uma das redes sociais onde tem mais interação, onde as empresas estão indo, onde as pessoas estão buscando muito, porque lá torna algo mais pessoal. Então, ao mesmo tempo que a internet afasta as pessoas querem conhecer a vida das pessoas, querem saber o que as pessoas estão fazendo. Então, hoje, normalmente, você gosta de um músico, gosta de um artista, você procura ele no Instagram. Porque lá você vai ver a vida do artista, você vai ver a vida do músico. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande com esse boom aí, cada vez maior do Instagram, de mostrar que o que a gente comentou há pouco tempo, que o cristão tem uma vida normal. E mostrando a nossa vida comum, a gente começa a expor uma mensagem, que é a mensagem da nossa vida. Né? Essa mensagem não é um conjunto de pode, não pode, um conjunto de regras que a gente descobriu, mas uma pessoa que se apresentou a nós e transformou a nossa vida. Eu particularmente entendo que assim como antes era
muito mais do que a gente fazia na praça, o que a gente fazia no jogo de futebol, o que a gente fazia sentado ali, cantando, brincando na rua. O Instagram acaba virando isso, tá? Virando essa praça, virando esse local, um local de encontro, um local onde a gente passa a conhecer mais a pessoa. É claro que superficialmente, não substitui a presença física, mas para mim tem sido uma experiência muito grande perceber que muitas pessoas, ao seguirem, ao fazerem perguntas, elas começam a descobrir a mensagem do Evangelho, começam a entender o Evangelho, e a partir de então, como foi comentado, né, ela vai para um livro que é a Bíblia, os livros escritos por cristãos, e até procurar uma igreja e ouvir o Evangelho e viver o Evangelho em comunidade. Então não tem como fugir mais, eu acho que não tem mais. Na nossa igreja nós temos pessoas que chegaram e se aproximaram da gente por meio da rede social. Nos procuraram por meio do Facebook, e aí a gente houve uma interação, uma aproximação. Pessoas que têm se convertido ou sido convertidas por meio da internet. Quero que você fale, nosso objetivo aqui não é ser exaustivo, é só tratar panoramicamente como é o modelo do Porções do Evangelho, né? Mas eu não queria abrir mão, Ítalo, de você comentar sobre a sua experiência no Instagram. Você falou que é uma praça, um local de encontro, né? E você tem se encontrado com muitas pessoas de vários lugares nessa praça, né? E o Ítalo tem feito um trabalho muito legal no Instagram. Eu queria que ele comentasse brevemente, que você pudesse, a partir de agora, em assistindo Porções do Evangelho, acompanhar também o que ele tem feito no Instagram e usar o que ele tem feito para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Comenta aí com a gente como é que tem sido. A ideia, basicamente, nesse tempo lidando com jovem, adolescente, alguns assuntos sempre são recorrentes. Não falando de jovens cristãos, mas jovens, andando com jovens, alguns assuntos sempre voltam, que é o assunto da sexualidade, o assunto da maturidade. Hoje existe um boom de todo mundo procurando um monte de curso aí, coach, um monte de coisa, para poder melhorar a saúde emocional, como dizem aí, que é o termo que é usado, e percebendo isso, tanto a questão da maturidade, sexualidade, vícios em pornografia, essas questões da juventude que são muito recorrentes mesmo, eu comecei a postar textos referentes a esses assuntos. Porque eram temas que sempre chegavam até você. Sim, temas que sempre chegavam. Então eu peguei esses principais temas e falei, vou começar a postar, a escrever sobre isso. Então todo dia eu abro uma caixinha de perguntas, as pessoas vão perguntando e eu vou respondendo. Só que por trás disso tudo, ou por trás não, mas junto disso tudo, existe a nossa teologia, né? O que o cristão vê, como o cristão olha para a sexualidade, como o cristão olha para a questão da nossa emoção, qual é a visão do cristão em relação ao sofrimento, à alegria, que é bastante diferente do que a gente ouve aí na maioria dos lugares. E as pessoas começaram ao buscarem respostas para a sexualidade, ao buscarem respostas para a maturidade, buscarem respostas para a gestão do tempo também, que chega muito pergunta relacionada a isso, porque há uma luta por ser mais produtivo o tempo todo, elas se encontram com a verdade do Evangelho. Nós vivemos numa época onde a verdade ela não importa mais, onde o que importa é a narrativa, o que importa é a estrutura, o local que você está. Então eles não vão. Eu acho difícil alguém procurar hoje teologia. Muito difícil hoje alguém. Eu quero um jovem, né? E buscar teologia. Então eu vou no Instagram e buscar. Alguém que não seja cristão. Um homem, não, uma jovem que não é cristã. E tem chegado gente que nem é jovem lá no Instagram, mas eles não vão cristão. Atrás deste tema, do tema. E aí você trata o tema apresentando a uma Bíblia, abordagem teológica bíblica. A abordagem teológica me permite, por meio do tema, apresentar a pessoa ao Evangelho. O Evangelho eu entendo que é a resposta para os nossos dilemas, é a resposta para os nossos anseios em qualquer área, na produtividade, na maturidade, na sexualidade. Então as pessoas acabam encontrando-se com o Evangelho por meio do tema que elas estão buscando. Acaba que é um meio de evangelizar e tem sido muito legal a experiência. Já tive alguns grupos de estudos começaram depois disso, é muito legal saber disso. Algumas pessoas que professam ateísmo, agnosticismo, falando que não existe Deus, começaram a seguir e a fazer várias perguntas e estão conversando comigo por conta dessa ideia de, caramba, o cristão fala de outra coisa, o cristão comenta de outras coisas. E na verdade é simplesmente porque eles não têm coragem de entrar numa igreja. Mas como é mais fácil entrar no Instagram e ver um cristão falando, fica mais fácil perguntar coisas que eles sempre tiveram coragem de perguntar. Para não pode falar. Não estender, eu gostaria de propor
propor um pensamento, né? O mundo está se perguntando muitas coisas. Eu não sei responder muitas coisas. Eu não sei falar de várias, eu não sei falar de esporte, não sei falar de futebol, não sei falar de filme, não sei falar de cinema, não faço a menor ideia de nada disso. Mas Deus nos coloca dons e nos coloca em ambientes que a gente, por algum motivo, sabe lidar. E é claro que a gente pode usar isso para a propagação do Evangelho. Essa minha experiência com jovens nessa área me permitiu propagar o Evangelho naquelas perguntas que eles faziam. Então o Schaeffer falava isso, né? Responda as perguntas que o mundo está fazendo. Eu não sei as perguntas que o mundo faz para esporte, mas eu sei muitas perguntas que os jovens têm feito sobre sexualidade, muitas perguntas sobre emoção, muitas perguntas sobre produtividade por conta do trabalho e tudo. E Deus me colocou nesse lugar para então propagar o Evangelho e glorificar a Deus nessa área. Então, quais são as áreas que Deus me presenteou, me deu dons, me deu habilidades? Quais são os lugares que Deus me colocou para que eu propagasse o Evangelho? Então, a internet é um dos lugares que a maioria de nós estamos e nós precisamos usar, não jogar esse meio que Deus tem nos dado fora, jogar no lixo, desperdiçar o tempo. A gente estendeu um pouquinho, mas eu quero só que o Ítalo termine esse momento nosso. Ele abordou aí alguns temas que ele geralmente trata no Instagram e são recorrentes da sua experiência, da sua própria vida. Eu sei, eu acompanho o seu trabalho e vejo que um tema que talvez seja majoritariamente o que as pessoas procuram para comentar é sobre sexualidade. Qualquer coisa que você queira tratar desse tema, você faz abordagem. Eu sei que existe um leque amplo ali, mas existem algumas coisas que são sempre repetitivas, né? Sempre voltam, sempre voltam. O que você tem percebido, de que modo o cristianismo tem ido ao alcance das pessoas por meio dessa necessidade, que é essa área da sexualidade, que as pessoas tanto se sentem estimuladas, motivadas a indagar, a perguntar, porque obviamente elas têm carência de respostas para essa área. O que você quiser falar disso que você tem vivido, experimentado, desse trabalho muito jóia, muito legal que você tem realizado, e a gente finaliza com a tua experiência aí. Legal, como sempre, o pastor Hilton sempre combina com a gente tudo, todas as perguntas, é tudo combinado, muito... Agora vamos lá, vamos responder aqui algo assim surpresa. Muitas perguntas chegam de sexualidade, realmente é uma quantidade maior nessa área. E eu acredito que tanto a questão de vício em pornografia, quanto a questões de desejos homossexuais são as coisas que mais aparecem. São coisas que mais me perguntam, tá? Cristãos e não cristãos. E eu costumo dizer uma coisa que eu acho que acaba englobando todas essas questões. Antes de qualquer pergunta, antes de qualquer conflito, qualquer desejo de respostas em relação à sexualidade, existe um passo atrás que a gente tem que dar, que é em relação à identidade. Nós estamos em busca de uma identidade. O jovem quer uma identidade, todos nós queremos uma identidade, porém pessoas da minha idade, de adolescentes e jovens, eles cresceram ou estão vivendo em uma sociedade onde a verdade não importa mais. Importa que vocês façam o que vocês queiram fazer, importa que vocês estejam felizes com o que vocês estão fazendo, também não importa mais a história, não importa o que os seus pais falam, não importa o que aconteceu no passado. E importa também que nós devemos mudar quando for necessário. Se você não está se sentindo mais feliz com isso, mude. Então esse distanciamento da história, essa falta da verdade e essa busca por uma felicidade a qualquer custo faz com que a nossa identidade seja frágil. Então você busca na pornografia, você busca no seu ímpeto de várias namoradas e vários namorados uma saída para falar quem você é. Então no fundo é um conflito de identidade. A resposta que eles querem é quem é você. E a palavra de Deus vai dizer quem você é. Então o Evangelho nos dá resposta nessa área de uma maneira muito profunda. Quando nós vamos ver lá em Gênesis, Deus falando que o homem é o que a mulher é, eu posso descansar, mesmo em meio a todos os meus dilemas, os meus pensamentos, que existe uma identidade que Deus quer nos dar. Então não, agora calma, você não precisa mais ficar desesperado em busca de um grupo que você tem que participar, de uma ideologia que você tem que abraçar, de um local que você tem que falar, é meu, eu sou família disso aqui. Agora Deus vai te dizer, você é isso, e ainda que você tenha que sofrer, ainda que você seja alguém que tenha um pensamento diferente da maioria das pessoas, do que a maioria das que as pessoas estão falando, você sente paz. Porque
porque você tem um pai, né? Falei, pai, você sente paz porque você tem um pai e uma identidade que não se abala com nenhuma circunstância. Isso muda a forma que a gente olha para nós mesmos, para nossa identidade, para nossa sexualidade, e é muito mais do que, eu faço isso, eu não faço aquilo, não. Deus está te moldando para se parecer com alguém, Cristo Jesus. Então, se você tem uma dificuldade na sexualidade, em qualquer área, assim como eu tenho a minha dificuldade em outras áreas, todos nós estamos de mãos dadas. Deus está nos puxando pela mão para nos parecermos, não com o líder tal, ou fulano, ciclano, nós estamos... Ou a celebridade e tal. Mas Deus está nos pegando pela mão e falando assim, olha, ali é o ser humano de verdade, Jesus Cristo. Então ele é o parâmetro, o padrão que nós precisamos buscar. E nele nós temos descanso. Muito bom. Dá vontade de continuar. Nossa porção do Evangelho é curtinho, né? Em Cristo Jesus temos a única oportunidade de sermos refeitos à imagem e semelhança de Deus. Obrigado, Ítalo. Obrigado. Bom estar com você e até o próximo Porções do Evangelho.